Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Zucchito, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 9 de maio do ano de 2019, 19, muito bem. O assunto que eu vou falar hoje tem a ver com essa data, 9 de maio. É uma data importantíssima, né? Vai parecer, 9 de maio vai parecer um dia comum, mas não é. Mas necessariamente o dia 9 de maio foi importante há 25 anos atrás. Por que há 25 anos atrás, no exato ano de 1994, maio de 94, né? Porque nessa data aconteceu 3 fatos importantes, fatos nostálgicos. Então esse vídeo virará praticamente um fatos nostálgicos, né? Você está reparando que eu estou com as mãos livres nesse vídeo, né? Porque eu escolhi aqui a minha câmera com a calculadora, né? Então vai virar um fatos nostálgicos, porque eu tenho 3 fatos que aconteceram no dia 9 de maio. 2 positivos, vamos dizer assim, e um negativo. Todos eles meio que marcaram a minha vida, né? 2 fatos têm a ver com programas de televisão e um fato tem a ver com coisas da minha vida mesmo, né? Vamos começar com o primeiro fato do dia 9 de maio de 1994, que foi a estreia do maior programa de televisão que eu já assisti na história da minha vida. Eu acho que dificilmente eu assistiria um programa de televisão daquele jeito. Era um programa muito inteligente, muito bem feito para aquela época, um programa inovador, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu sei que muitos inscritos meus aqui gostavam do Castelo Rá-Tim-Bum, eram apaixonados pelo Castelo Rá-Tim-Bum, tanto é que recentemente o pessoal lá que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, né, resolveram fazer uma réplica do Castelo Rá-Tim-Bum aqui em São Paulo. Aí fizeram um evento de visitação mostrando que o Castelo Rá-Tim-Bum não é um programa que foi feito em 1993 para 94 e o pessoal esqueceu, não. É um programa que marcou, né, a geração, e marcou não só a minha geração, mas gerações de pessoas que iriam para frente nascerem, né? E é um programa, cara, que era um programa misturado de um programa didático, né, que era uma proposta de programas da TV Cultura, com um programa de como fala, meio com uma coisa de dramatização, né, uma coisa de um bom humor, um pouquinho de comédia, mas misturando aí a questão educacional. Então um programa que foi uma coisa meio surreal, porque o programa se passa no castelo, né? Aí que eles estiça a sua imaginação. O Karl Burger e como chama aquele de Souza lá, cara? Esqueci o nome. O Flávio de Souza, que criaram isso, né? Criaram o Karl Burger. Os caras foram bem inteligentes porque eles conseguiram atiçar a mente da criança de você imaginar no meio da cidade, que se passa em São Paulo, evidentemente, no meio de uma cidade como São Paulo, tem um castelo de 300 anos, isso mesmo, de 300 anos, que é a idade do Nino, é verdade, curioso. Então a história se mostra o quê? Se passa no castelo, de um jeito medieval, com pessoas bem antigas, né, com o Nino de 300 anos, você tem o tio dele, o tio Vitor, que tinha uns 5 mil, e a tia dele, tia Morgana, tinha 10 mil anos, 10 mil. Veja qual foi uma jogada do pessoal que criou esse texto. E dentro do castelo você não via só referências a coisas antigas, você tinha uma referência de coisas um pouco modernas, né? Você tinha digamos, o estúdio, o cenário era bem moderno para a época. Você tinha pisos e paredes modernas. Então, uma mistura de um futuro com o passado. Foi uma coisa bem louca. Aí você tinha, por exemplo, uma biblioteca com gato, era o dono da biblioteca. Você tinha um porteiro que era um boneco de lata. Você tinha várias histórias, várias coisas que faziam você imaginar que você estava dentro do castelo. E tinha épocas que às vezes eu me sentia dentro do castelo, pela forma que foi feito. E claro que o conteúdo, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, um conteúdo
de mostrar vida para a criança, não daquele método débil mental que tinha na época de mostrar coisas didáticas como se a criança fosse um débil. Dedinhos, amostra os números A e B, C, D. Estou falando isso porque a alfabetização dos anos 90 era mais ou menos como se a criança fosse um débil mental. Eu não gostava. E as músicas também, e alguns programas de auditório de infantil naquela época era meio tratando um pouco do débil, igual a Xuxa fazia isso, tá? Vou deixar aqui bem claro aqui. E o Castelo Rá-Tim-Bum tratava a criança como inteligência. E eu gostava muito, tá? porque eles botavam, por exemplo, personagem de folclore, no caso da Caipora, que eu adorava. Eu não sabia da história da Caipora e fui saber mais sobre o folclore a partir dela aparecer. Aí você tinha os personagens esporádicos, que era o rapaz, era um mongol, que era um entregador de pizza, mas é um cara que tinha um conhecimento da história e da geografia muito bom. Tinha uma repórter, né, a Penélope, que era uma repórter que a personagem ensinava a gente respeitar, a gente saber reclamar das coisas. Tipo, você tem um buraco na sua rua, você reclama, a pessoa está gastando água, tipo, conscientização, né? Tinha mais outros personagens esporádicos lá, o Etevaldo, né? O Etevaldo, eu lembro até agora, até hoje eu lembro esse personagem que ajudava as crianças terem poderem imaginar com coisas maiores, né? Então todos os personagens esporádicos do Castelo Rá-Tim-Bum tinham seu propósito. Os personagens fixos, no caso do Nino, o Doutor Abobrinha, não, o Doutor Abobrinha também era esporádico. O Doutor Abobrinha, na verdade, era um protesto lá, o personagem de Pascoal Conceição. Eu pegava ódio do cara, do personagem. Isso mostra que o ator era bom pra cacete, Pascoal da Conceição. O cara era o Doutor Abobrinha. Ele era o seguinte, ele era, como fala, ele era aqueles doutor, aqueles cara, engenheiro de construtora, que queria comprar imóveis para destruir e fazer um prédio, porque naquela época em São Paulo estava um mundo de destruir prédios antigos e para construir prédios novos. A especulação imobiliária é um protesto contra a especulação imobiliária. Eu fui entender isso mais tarde. O Doutor Abobrinha era simplesmente igual a esses construtores aí, esses caras aí que trabalham para construtora, né? Ou seja, era especulação imobiliária, que eles queriam destruir o castelo antigo para criar aí um prédio novo, né? O Doutor Abobrinha, que eu achei depois eu achei o personagem muito interessante, o ator é bom, o Pascoal da Conceição. Então todos esses personagens tinham uma lição. Os personagens fixos como o Nino, o Dr. Victor, que era excelente, que era o personagem do Sérgio Bametti, a personagem da Rose Campos, a Morgana, que contava histórias sensacionais, você aprendia muito com eles. Fora que tinha o Sapato, o Tapifap, você tinha um monte de personagens como os passarinhos que cantavam, as fadinhas que ficavam no lúcio do castelo, e tinha mais coisas esporádicas. Tinha aqueles clipes lá, aquele do ratinho que ensinava você a escovar e a tomar banho. É uma coisa maravilhosa, o Castelo Rá-Tim-Bum, que completa 25 anos a sua estreia, né? Para mim foi um programa tão grande, tão marcante, que eu vou revelar aqui uma coisa pesada na minha vida. Se não fosse o Castelo Rá-Tim-Bum, eu estava passando uma fase tão pesada, com 10 anos de idade. Se não fosse o Castelo Rá-Tim-Bum, eu teria cometido uma besteira. Com 10 anos de idade, eu te juro mesmo, cara. Se não fosse o Castelo Rá-Tim-Bum, eu não estaria aqui 25 anos depois, no dia 9 de maio de 2019, contando isso para vocês. Porque eu estava numa situação pesada, que eu vou contar daqui a pouco, tá? A parte 1. Agora, o segundo fato que aconteceu no dia 9 de maio de 94, segunda estreia. Peraí, vazou um outro vídeo. Acabei soltando o vídeo do que eu fiz anterior aqui. Desculpa a nossa falha. A segunda estreia que aconteceu no dia 9 de maio de 99, de 2000. Nilson, eu tô tão nervoso. Dia 9 de maio de 1994, dia 9 de maio de 1994, foi a estreia de uma das novelas mais inteligentes e mais emocionantes, que na verdade é uma estreia de um remake, que é a novela Éramos Seis.
exibida pelo SBT. Foi uma época que o SBT estava retornando em produzir novelas próprias, né? E escolheu logo Éramos Seis, que é um texto maravilhoso, era uma novela maravilhosa, uma novela envolvente. Essa novela era para estrear no dia 2 de maio. O Silvio Santos mudou a estreia por causa da comoção que o Brasil, eu lembro até hoje. O Silvio Santos mudou a data, por quê? Porque estava acontecendo a comoção, né, a comoção da morte do Ayrton Senna estava tão grande que o pessoal não estava com clima de poder assistir a estreia. Então o SBT mudou a data. Já o Castelo Rá-Tim-Bum, curiosamente, desde março eles anunciavam que a estreia ia ser 9 de maio. Então não houve mudança nenhuma, a data sempre foi. Do Castelo Rá-Tim-Bum sempre foi para o 9 de maio. Já do Éramos Seis eles adiaram, eles postergaram por uma semana e deram certo, né? O SBT estava testando, inclusive uma outra novela estreou naquele mesmo dia, não me lembro qual novela, porque o Silvio Santos estava querendo testar horários de novelas locais que eu digo, novelas do SBT, porque até então o SBT exibia mais as novelas mexicanas, né? E aí o Éramos Seis, que era uma história que se passava nos anos 30, 20, houve duas fases, a primeira fase nos anos 20, a segunda fase nos anos 30, mostrando o início da São Paulo industrial, mostrando uma São Paulo diferente naquela época, uma São Paulo que estava crescendo, estava desenvolvendo. A história se passa na Avenida Angélica, que naquela época era uma periferia, para você ter uma ideia, era periférico, a Avenida Angélica, inclusive a rua onde se passava a história não tinha asfalto na época, 1920, né? Hoje a Avenida Angélica já é quase dentro do centro de São Paulo, né? Você vê o crescimento. E a história mostra a história de uma mulher e mais 4 filhos do marido. E a dificuldade que ela tinha de viver naquela época, a dificuldade da mulher, que não tinha espaço. A mulher naquela época era praticamente usada como marido, como máquina de fazer filhos. Infelizmente essa é a verdade, é pesado falar isso, mas naquela época o empoderamento masculino ditava que as mulheres era inferior. E aí essa personagem, a Dona Lola, ela enfrentou todas essas dificuldades. Aí depois o marido dela morreu de gastrite, pesada, naquela época a gastrite matava, né? Naquela época muita coisa matava, como que hoje em dia você tomar um remedinho, fazer um tratamento de dias, tomando aquele remedinho você cura, né? Você vê como que eram as coisas, como que era a vida nos anos 20. Aí depois a história pula, passa em 1932, a história narra a Revolução Constitucionalista de 32, foi a partir daí que eu descobri, realmente eu fui saber mesmo o que aconteceu em São Paulo em 1932, que foi aquela revolta lá do povo contra, querendo aí a mudança na Constituição, na época que já era governado pelo Getúlio Vargas, né? Então passa a história de 32, e aí não Éramos Seis que eu fui descobrir por que chama 23 de maio, essa avenida, até porque eu olho daqui a avenida 23 de maio. Eu estou olhando para 23 de maio agora. Por que 23 de maio? Porque foi nessa data que vários estudantes morreram, entre eles Martins, Daldo, Minhacara e Camargo. Um dos personagens na história, um filho da Dona Loura, o Carlos, morre também. Só que na história ele era inocente, que estava passando perto da Praça da República, onde estava tendo confronto entre a tropa lá do Getúlio Vargas e os estudantes, né? Foi aí que teve a confusão e houve a morte desses estudantes, e na história esse Carlos seria o quinto, digamos, herói da história, né? Eles fizeram uma licença poética e botou esse cara como quinto herói dos 4 que morreram, Martins, Daldo, Minhacara e Camargo. Inclusive nas estrelas do estado de São Paulo, as 4 estrelas amarelas representam um desses estudantes, né? E esse Carlos, esse personagem, ele na verdade é uma licença poética. Ele não existiu, foi uma ficção. Inclusive essa história, Éramos Seis, é inspirado em um livro dos anos 40, dos anos 50, não sei, inclusive meu irmão adquiriu esse livro, eu li esse livro, depois ele passou para frente esse livro que se inspirou nos anos 60 a fazer a primeira versão na TV Tupi, né? E aí anos mais tarde o SBT comprou essa novela, e há informações praticamente confirmadas que a Globo comprou esse roteiro, né? O direito, e ela vai fazer a versão da Globo, né? A Globo em breve
vai fazer o Éramos 6 versão global, né? Espero que falam de 32, espero que aborda mais outros fatos que aconteceram naquela época, como a depressão que atingiu o Brasil, a Grande Depressão dos Estados Unidos. Bom, e a história é basicamente uma história romântica do que história de guerra, então mostra a vida dessa Dona Loura, e tinha as vizinhas fofoqueira, que era engraçada, tinha as partes cômicas da novela, né? É uma novela muito interessante, você começava a ter uma ideia de como era os anos 30, tanto é que eles fizeram uma citação uma vez de futebol, que uma vez eles estavam em casa lá, estavam conversando, aí tinha uma gritaria na rua, e acho que a Dona Lola falou assim, eles devem estar comemorando a vitória do Palestra Itália. Naquela época o Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, né? Naquela época o Palestra Itália é um time aí que já estava em ascensão, junto com o Corinthians, que já estava crescendo naquela época, né? Bom, pessoal, esse aí foi o assunto sobre Éramos 6, que estourou a audiência do SBT, chegou a bater a Globo, né? E foi uma estreia que aconteceu no dia 9 de maio. Agora, infelizmente, nem tudo é flores, né? Não gosto dessa frase, mas eu tenho que falar. É o segundo fato, o terceiro fato do ano do dia 9 de maio de 94. Aí sim, na minha vida pessoal, aí atinge a minha vida direto. Eu acho que é um fato que mexe com a minha vida até hoje. Eu acho que algumas coisas que não aconteceram na minha vida graças a esse fato de 9 de maio. Dia 9 de maio de 94 marcou também uma estreia na sala de aula de uma professora que praticamente foi uma pessoa que deve ser ordenada pelo diabo, né? Uma pessoa que simplesmente me odiava do nada. Ela simplesmente me maltratava, pegava meus cadernos, pegava minhas coisas, sumia com as coisas, jogava no chão, rasgava, ordenava alunos a me xingar. Era uma professora que dava bronca em toda hora, só comigo, e toda a sala não falava nada. Ela botava de castigo desnecessariamente, ela maltratava. Ela gritava comigo, né, com um tom que ninguém gritava antes comigo, Eu comecei a ter problemas quase problema cardíaco, problema de palpitação, a partir do momento que eu convivi com essa professora. Então eu vivi um ano inteiro de inferno, entre o dia 9 de maio até o final do meio de dezembro, mais ou menos, daquele ano. Então eu convivi impressões, eu vivia na mira da ameaça, toda hora ela ia gritar comigo, e aí não é porque eu era, aí o pessoal diz assim, Nilson, você deve não ser um santo imaculado. Não, eu aprontava, fazia algumas coisas como um moleque, mas só que naquele ano, eu tive que ficar calado, porque a pessoa pegou eu para Cristo, né? A pessoa, ela começou a me perseguir de um jeito como se eu tivesse feito mal para ela. Por isso que eu não descarto a possibilidade que essa professora ela tenha sido mandada por alguém da direção do colégio, que eu imagino quem seja, que queria vingar a mim ou meus pais, né? Tanto é que a minha mãe não gostava dessa professora, né? Ela me apoiava, tanto é que a minha mãe quase entrou nas vias de fato. Eu queria que ela tivesse quebrado a cara dessa professora, né? Poderia ser presa, mas pelo menos ela iria deixar essa professora aí no devido lugar, porque ela me maltratava, ela me xingava de débil mental. Foi ela que começou a espalhar fake news para o colégio inteiro, que eu era um débil mental, que eu deveria ser assassinado, que eu era um demente. E aí virou uma rede tão grande que todo mundo começou a me xingar de doente, de débil mental, e eu comecei a chorar, né? Praticamente foi um bullying que eu sofri, né? Foi um bullying, e o detalhe que eu sofri bullying não pela cor de cabelo, foi por ódio de professora, né? Não é vitimismo não, tá? Vou deixar bem claro aqui. Então eu comecei a chorar, comecei a ter crise de depressão. Foi daí que entra o Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra que eu falei lá no Castelo Rá-Tim-Bum que o Castelo Rá-Tim-Bum, se não fosse o Castelo Rá-Tim-Bum, eu não estaria aqui hoje, eu teria feito besteira comigo mesmo? Pois bem, por causa dessa professora, por causa dos maus tratos que ela fazia comigo. Eu chegava naquele colégio como se eu tivesse chegado numa zona de guerra, sabendo que ela ia me maltratar. E eu não podia defender, eu não podia bater boca, porque eu era um moleque de 10 anos. Ela me pegou de gato sapato, um moleque de 10 anos, cara.
Ela maltratou um moleque de 10 anos, ela me maltratou como se eu tivesse 16, 17. Se eu tivesse 16, 17 anos, eu ia mandar ela para aquele lugar, né? Só que eu era um moleque indefeso, cara. A maldade que ela fez, porque ela foi atacar um moleque indefeso, ela foi fazer bullying, fazer tortura psicológica a um moleque de 10 anos de idade. Então eu fui vítima de uma tortura psicológica naquele colégio, eu fui vítima de uma tortura naquela escola, né, naquele colégio, que eu não vou falar nomes, inclusive graças a Deus faliu, né, graças a Deus, glória a Deus, aquele colégio faliu, né, 2 anos depois que eu saí daquele colégio, lá para 2001, por aí. E, velho, quando eu falei pra você que o Castelo Rá-Tim-Bum foi muito importante, foi porque o Castelo Rá-Tim-Bum foi uma válvula de escape no sentido de me dar paz no meio das trevas. Imagine, você está no meio de uma enchente e você está sentado num sofá em cima de um morro que não está pegando água. É o que aconteceu na minha vida. O Castelo Rá-Tim-Bum era isso. Eu assisti televisão no morro, em cima de um morro, quando tudo na minha volta está alagado. Na minha vida é o que aconteceu em 1994. Eu era maltratado, eu era xingado, né? A minha mãe, ela pegou esse fato para ela tirou satisfação, tirou a satisfação, mas não adiantou nada. Essa professora, ela tinha muito lobby naquele colégio. Ela chegou dia 9 de maio de 94, quando foi em 95 ela virou coordenadora. Meu, como uma professora que mal chega no colégio consegue virar coordenadora em menos de 9 meses? Só se for trambiqueira, né? E não estou aqui afirmando se é ou não, porque eu não tenho profundidade realmente do que aconteceu naquela época, mas que isso é estranho, né? É estranho, você é uma professora, uma simples professora, e você vira coordenadora de um colégio em 6 meses. E uma professora que tinha reclamação de maus tratos de alunos. Ela me maltratava, pegava eu para Cristo, e ela pegava outros alunos para Cristo também. Mas eu, em especial, ela pegou pesado demais. Tinha alunos lá que já reclamavam para ela os maus tratos que ela fazia comigo. Só que a grande maioria me xingava de louco porque ela foi manipulada, ela manipulou, eu tenho um rumor, me falaram, um pai de um aluno tinha me falado anos mais tarde, no ano seguinte, através de um aluno que continua estudando comigo, que ela tinha manipulado alguns alunos para me xingar, para que ela possa dar uma nota alta, entendeu a malandragem aí? A malandragem, por isso que eu acho que ela foi uma coisa mandada por terceiros, porque aquele colégio tinha uma conhecida da minha mãe, filha de uma conhecida da minha mãe, vou falar aqui, que estudava naquele colégio, e a minha mãe tinha tido uma treta com essa pessoa.